novos recortes de pesquisas de opinião pública que estão sendo feitos. O novo recorte que aparece já aqui para a gente é o da Atlas Intel, que mostra o presidente Lula com um desempenho um pouquinho melhor dos últimos que tinham sido registrados, diminuindo a distância para o Flávio Bolsonaro lá no segundo turno. É o André Schauders que traz essa análise dentro da coluna da Andresa Matais. Na pontuação registrada na pesquisa, o Lula tem 47,5% dos votos contra o Flávio Bolsonaro com 47,8% dos votos. No recorte de primeiro turno, em que as pessoas tinham que responder entre Lula, Flávio Bolsonaro, Renan Santos, que aparece em terceiro lugar, mas com 5%, bem distante dos dois ali, em Lula e Flávio. Depois vem Zema e Caiado. Aí, é a intenção de votos, o cenário número 1 de primeiro turno. Então, aí, nesse recorte, não estão os indecisos, porque as pessoas tinham que responder entre esses candidatos todos, ou branco e não sabendo também ali na parte de baixo da tabela. Em relação ao primeiro turno, com esses candidatos sendo propostos para os entrevistados pela pesquisa, o Lula sai na frente com uma distância ainda grande diante do Flávio Bolsonaro. Lula com 46,6% dos votos, Flávio Bolsonaro com 39,7% dos votos e, como eu disse, o Renan Santos aparece aí em terceiro lugar com 5,3% dos votos. O Ronaldo Caiado com 3,3%, o Romeu Zema com 3,1%, Augusto Cury 1,1%, Aldo Rebelo 0,3%. Esses nanicos aí não fazem nem cócega para os dois que estão despontando e seguem consolidados como o cenário de segundo turno. Porque com esse placar aí, se as eleições fossem agora, os dois iriam para o segundo turno, Lula e Flávio Bolsonaro. E aí, em segundo turno, é que a gente vê já aquela outra porcentagem que a gente já tinha mostrado do presidente Lula segurando ali a numeração, o Flávio Bolsonaro não ganhando tanto, não avançando mais. Ele tem um começo de pesquisa muito melhor do que o imaginado, performa muito bem, mas o que aparece agora é isso ainda, cada vez mais cristalizado e os dois se movimentando pouco. Vamos falar então sobre todas essas questões aí políticas, inclusive que vão balizar as campanhas, não só para o presidente Lula aí conseguir garantir votos com essas famílias que estão endividadas, mas claro também vai ajudar o Flávio Bolsonaro a desenhar a campanha dele, que, por exemplo, é o cenário econômico do país. A gente vai receber agora a especialista Andrea Ângelo, estrategista de inflação da Warren Investimentos, para a gente falar sobre, principalmente, essa questão do IPCA. Andréa, a maior variação e o maior impacto positivo vieram do grupo de alimentação e bebidas, e o dado foi influenciado principalmente pela alta na alimentação no domicílio, que acelerou de 1,10% em março para 1,77% em abril. Já o preço da cenoura, por exemplo, subiu em 25,43%, a cebola 16,54%, ou seja, alimentos que a gente tem na mesa do brasileiro, o leite longa-vida 16,33%, tomate 13,76% e carnes 1,14%. Ângela, muito bom dia, é um prazer te ter aqui. É isso, né? Esses números econômicos vão servir muito para balizar as campanhas, porque todo mundo está pensando, na verdade, em eleição de 2026, né? Oi, Natália, exatamente. Hoje a inflação ela acumula no ano 2,40%, em 12 meses mais de 4,40%. É uma aceleração nas taxas de variação, e essa aceleração vem desses grupos que são extremamente relevantes e pesam bastante no bolso do consumidor. Tanto os alimentos como a parte de transportes, a gasolina, o diesel, o botijão de gás.
Então, tudo isso é algo que está acelerando na inflação brasileira e que tem uma perspectiva até de piora alguns meses à frente. Principalmente os alimentos, eles vinham muito tranquilos, com variações mais contidas e com uma perspectiva de taxa de inflação menor, porém, com toda a mudança climática que teve, isso alterou e agora a gente vê que esses alimentos eles já mostram uma perspectiva ruim à frente, tanto o preço do leite, que deve continuar subindo, o mais relevante, as carnes, então todas as carnes, principalmente as carnes bovinas, também tem uma taxa de variação aumentada neste mês, e além disso, uma perspectiva de piora. A gente aqui na Warren prevê que as carnes bovinas elas chegam a uma variação acumulada lá em dezembro de uma alta aproximada de 13%. Isso é bastante alto e aí acaba piorando todo o cenário macroeconômico, e principalmente esse ano, que é um ano extremamente relevante. O que é o que mais importa, né, da nossa conversa aqui, você comentou das carnes, aí, da carne bovina, é uma reclamação antiga da população brasileira, né? É um produto que só aumenta. A gente, num passado recente, teve café, teve azeite, ovo, mas a carne bovina é um negócio impressionante. Está sempre entre os produtos que só sobem, que não diminuem em nenhum momento, né? Exatamente. A carne bovina, a perspectiva dela à frente é de que não vai diminuir mesmo. A gente entra num momento, no começo do terceiro trimestre, que tem Copa do Mundo, então os varejistas eles aproveitam também para repassar preço, porque há uma demanda maior por parte da população para os encontros festivos. Além disso, a gente continua exportando bastante carne, há um déficit mundial de carne lá fora, então com problemas de produção tanto nos Estados Unidos quanto na Austrália. Então tudo, e o Brasil é um grande produtor e um player muito relevante no mercado. Então você acaba exportando a carne com uma oferta mais restrita aqui dentro também e o preço sobe. Então essa é a visão à frente que os analistas veem e não há uma perspectiva de melhora da inflação desse produto. Esse ponto é muito importante, Andréia, porque a gente tenta sempre trazer para uma linguagem que todo mundo consiga entender, né? Não só quem já entende tudo de economia, mas a população que também está acompanhando a gente e sabe que está ficando mais caro, mas não entende direito os porquês. Você comentou da Copa do Mundo se aproximando, o Brasil vai se encher de churrasco, é isso, né? Por isso que também a coisa da carne bovina é preocupante. Mas a gente tem, ao longo desse ano, eleições e, para além disso, o mundo vive instabilidades muito grandes, que é principalmente a guerra de Estados Unidos, Israel, contra Irã e o Líbano também. Essa guerra toda trouxe uma discussão muito importante mundial, que foi a questão do Estreito de Hormuz, que é a mais delicada agora para fazer a negociação para a guerra acabar. Acho que é importante da gente trazer também isso para a conversa. Quanto mais demorar para que isso se resolva, Andréia, aqui no Brasil, logo quando começou a guerra, quando ainda era ministro, o Fernando Haddad disse que a guerra não ia chegar tão rapidamente, os efeitos da guerra ali do petróleo não ia afetar tanto aqui o Brasil tão rapidamente. Mas é uma guerra que não tem fim, né? A gente vê que há uma dificuldade muito grande para negociar o fim da guerra. Então, quanto mais demorar para isso ser resolvido, mais problemas na economia também do Brasil a gente vai registrar? Exatamente isso, e o ótimo ponto, Natália, que você trouxe, porque tudo que a gente está vendo até aqui tem só alguns pontos de guerra dentro da inflação do brasileiro, e são pontos relevantes, como a gasolina, né, os combustíveis que a gente falou. À frente, a gente tem a perspectiva de ver, sim, esses impactos da guerra espalhando em outros produtos, e os alimentos, ele é um deles. Então, hoje em dia, mesmo que a guerra termine amanhã,
né, neste cenário, uma coisa que eu gosto sempre de falar, dificilmente a gente vai ver os preços caindo. Por quê? Porque o preço do barril do petróleo, ele continua elevado. E se mostrou que há um problema de energia no mundo, uma concentração enorme no Estreito de Hormuz, por onde passa o petróleo, e que os países não têm estoque suficiente para se manter. Então, até acomodar o preço da matéria-prima novamente deve demorar. E sendo assim, o efeito dentro da inflação do Brasil ou na parte econômica de outros dados, ele acaba se espalhando. Então, a gente ainda vai sentir mais efeito de guerra dentro dos preços, na economia brasileira, o que vai acabar piorando a percepção de preço e de inflação do brasileiro. Eu acho que foi extremamente relevante você trazer o ponto da guerra. Hoje, no que a gente viu da inflação de 0,89, tem guerra sim, na parte dos combustíveis, mas a gente vê que isso vai, a partir do final do mês, em maio, isso vai começar a bater em passagem aérea, então vai começar a bater nos preços dos serviços, que eles vão encarecer por conta de logística, no próprio preço dos alimentos, que hoje em dia ele mostra muito mais os alimentos reagindo a clima ou a questões específicas, como a gente falou, da carne, mas ainda vai trazer um movimento de uma piora dessa inflação em relação ao impacto do preço do petróleo, né, do conflito que a gente vê lá fora. Então, é bem relevante mesmo e a gente não pode deixar de trazer para a discussão esse efeito. Eu acho que tem um outro ponto também, André, importante aí sobre Brasil, porque isso é muito curioso, né? Você trouxe a guerra tem o destaque ali do petróleo, da coisa energética, mas que isso chega também e começa, quanto mais demora, começa a se espalhar para outros produtos, para outros pontos importantes também que mexem com a economia do mundo todo e para o Brasil também. Aqui no Brasil, a gente já tem uma questão que tem dificultado bastante a economia das famílias brasileiras, que é a questão do endividamento. E por diversas razões, inclusive o jogo, né? As famílias perdendo dinheiro com bets e tudo mais. Isso tudo que os dados vêm mostrando para a gente. Eu queria também ouvir de você, Andréia, como isso se reflete também nesses números todos. Afinal de contas, as famílias estão mais endividadas, estão com menos dinheiro para conseguir dar essas voltas e conseguir fazer uma alimentação boa com os preços altos. Como que essa conta fecha? Isso é bastante interessante no debate para a gente falar de economia e o impacto disso tudo. Porque há sim uma piora no endividamento das famílias, mas por outro lado, outro dado que a gente vê, que é o rendimento das famílias, que é o quanto de renda que a família está entrando dentro do salário dela ou de algum tipo de trabalho informal que faz, esse rendimento ele segue positivo. O que eu quero dizer? Que quando a gente exclui a inflação dentro desse rendimento, que é o salário, né, a renda da família, a gente ainda vê algo bastante positivo, tá? Parece até contraditório. E aí pode entrar algo evidente que você mesmo falou sobre os jogos. Então, há sim uma discussão em economia com os especialistas de que será que essa renda extra ela não está ela não está sendo direcionada para o consumo de bens essenciais, e sim para esse tipo de consumo de jogos, de bets. Mas a inflação brasileira hoje, que o IBGE captura, que é o principal órgão que mede a inflação no Brasil, ele não tem como capturar esse tipo de preço de jogos, né? Se os jogos eles estão aumentando o preço por uma demanda e a gente conseguir concluir algo. Mas há sim uma percepção de que essa renda extra que as famílias estão ganhando, elas estão usando para esse tipo de jogos e acabam se endividando do outro lado. Mas o governo vem colocando algumas medidas na mesa, seja de crédito ou de renegociação de dívidas, e isso acaba ajudando as famílias nesse orçamento e nessa gestão de quanto ganha e o quanto gasta, porque o nível de emprego, acho que isso também é relevante a gente falar, o nível de emprego no Brasil é bastante elevado, né? A taxa de desemprego num patamar bastante baixo, ou seja, as famílias têm emprego. A gente existe oferta de emprego, rendimento, mas é exatamente essa contradição que você tem com esse endividamento subindo, e a gente não sabe para onde que está vazando, né, essa renda extra. Perfeito.
Conversar sobre economia é fascinante porque olha a quantidade de coisa que a gente falou, né, Andréia, para falar a partir do IPCA aí, subindo 0,89%, muito puxado pela alimentação. Obrigada, Andréa Ângelo, estrategista da Warren Investimentos, que trouxe aqui análise sobre isso tudo, esse cenário econômico para 2026, ou pelo menos para esse meio de primeiro semestre de 2026. Valeu, viu? Obrigada, Natália. Foi um maior prazer. Até a próxima. Até a próxima. Muito em breve, com certeza.